Para melhor organizar o conhecimento sobre os seres vivos, é necessário que haja um sistema universal de classificação de espécies, tornando a troca de informações sobre diversidade acessível e precisa. Esse sistema é estudado pelos alunos do ensino médio e muitas vezes eles acabam se preocupando muito com nomes de domínios e filos e acabam não entendendo o processo que está por trás da classificação biológica. A classificação de organismos sempre foi uma tarefa complexa e frequentemente controversa. Vamos imaginar que você tenha que desenvolver um sistema de classificação. Como você usaria o que já sabe sobre os organismos para distribuí-los em categorias? No jogo Classificando a Diversidade Biológica, são classificados objetos com o objetivo de se entender de forma simples e visual o que significa classificar, para depois ser trabalhado a nível mais abstrato de classificação biológica na ciência, com o jogo dos periquitos, que será apresentado mais adiante. A simulação do procedimento de classificação apresentada nessa atividade faz com que o aluno aprenda que a classificação se faz com base em critérios arbitrários. Nesse caso, os alunos têm a experiência de classificar elementos apenas com dados morfológicos, que são os dados disponíveis naquele momento. O jogo funciona da seguinte forma: os alunos devem separar sucessivamente as panelas de acordo com os critérios que quiserem. Eles devem encontrar semelhanças, como por exemplo cor e formato, para agrupá-las. Esse jogo também é uma boa oportunidade para discutir com os alunos que os critérios são subjetivos e nenhum deles é inválido. No entanto, em algumas situações, alguns critérios podem ser melhores do que outros e aceitos por um maior número de pesquisadores a caminho de um consenso na comunidade científica. Há várias características dos organismos que podem ser utilizadas nos estudos de classificação, e o ideal é combinar várias informações para alcançar um entendimento mais completo dos organismos e de seu posicionamento na árvore da vida. No entanto, nem sempre os dados convergem para uma única resposta, o que é uma das belezas da ciência. O jogo Classificando Periquitos é um estudo de caso que simula problemas dessa natureza enfrentados pelos pesquisadores para agrupar 3 espécies de aves, com base em características morfológicas, geográficas e genéticas. Em um primeiro momento, os estudantes devem agrupar os periquitos por critérios de semelhança das características externas e de distribuição geográfica, critérios esses estabelecidos pelo grupo. Depois, devem abrir os envelopes, analisar os cariótipos, que são o número, o tamanho e a forma dos cromossomos, e agrupar os periquitos com base nos cariótipos. Os estudantes devem também comparar as 3 sequências de base do DNA e agrupar as espécies de periquitos com base nesse critério. O uso do critério do cariótipo, nesse caso, não permite separar bem as aves em grupos, porque ele é muito semelhante entre os 3 periquitos. Ao comparar as sequências de nucleotídeos em um trecho que não é variável dentro de uma população, é possível observar variação nas letrinhas entre os 3 indivíduos e avaliar a quantidade de modificações entre essas sequências. Com essa atividade, os alunos podem perceber que o critério morfológico, de distribuição geográfica e o critério genético propõem diferenças na classificação das espécies de periquito. Fica claro para o aluno que, à medida que o tempo passa, novos elementos vão sendo levados em consideração. Em geral, a genética costuma ser o critério mais forte para a classificação dos periquitos. Essa atividade faz com que o aluno entenda que a classificação e a nomenclatura de espécies podem mudar com a utilização de novas técnicas, e que em ciência se trabalha com hipóteses passíveis de serem modificadas a cada novo fato que se descobre. Portanto, aspectos de natureza da ciência também são trabalhados nessa atividade. Por fim, vale ressaltar que a prática de procedimento científico, utilizado na classificação da diversidade biológica, ajuda a familiarizar os estudantes com alguns termos específicos da genética e da biologia molecular, outra dificuldade recorrente entre os alunos. O jogo dos periquitos exige um conhecimento prévio de biologia molecular, enquanto que o das panelinhas não. Mas ambos os jogos podem ser utilizados no início dos temas de conceito de espécie e evolução de árvores filogenéticas, conforme o currículo. Esperamos que você aproveite bem os jogos em sala de aula e que os vídeos sejam úteis para apoiar a sua prática docente.